Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Dá alguns anúncios aqui, queridos. Temos hoje à noite o nosso culto de celebração, às 18h30. Convide um amigo para estar aqui neste culto, às 18h30, nosso culto de celebração ao nosso Deus. Amanhã temos aí o nosso culto da vitória, a partir das 20 horas, culto de campanha, e segue aí os trabalhos da igreja. Tem um anúncio que eu quero dar aqui da igreja, em abril vai ter o curso aqui, Casais Vitoriosos, tá? Então, o valor do curso, do material, é R$ 45, o material por casal, aí vem camisa, R$ 20 cada pessoa. Então, o total por casal do curso, R$ 85, tá? Pode ser casal não crente, duração do curso 10 semanas, você vai ter certificado também. Você pode fazer a sua inscrição, pode me procurar aqui no final do culto, pode dar uma parte do valor, pode passar no cartão, tá? Tem até o final de março para pagar tudo isso. Casais de outras igrejas não podem participar por enquanto. Tá? Então, é um curso que vai ter em toda a DEVEC. O pastor investindo aí na família. Em abril, esse curso, Casais Vitoriosos. Tá? Também, dia 23, nós temos a Minha Casa Abençoada. Tá? Dia 23, tá? Sábado. Então, você que quer receber a visita do pastor, vai estar orando pela sua casa. Eu sei que sua casa já é abençoada, mas vamos lá confirmar a bênção de Deus. Você que deseja, você vai pegar um formulário desse aqui e vai preencher, manhã, tarde ou noite, o melhor horário, tá? Não precisa fazer feijoada, não precisa matar um boi, nada disso, né? Fazer vários bolos, só dar água para o profeta, já é o bastante, tá? Então não precisa ficar se preocupando, eu vou ter que comprar sal Chester, nada disso, deixa o Chester para o Natal, tá bom? Então, dia 23 de fevereiro, Minha Casa Abençoada. E você pode preencher, pega lá atrás com o obreiro, e depois você entrega que nós vamos lá na sua casa. Tá? Justificando também aqui a ausência do pastor. O pastor tirou alguns dias de férias, né? Já está voltando aí. Tirou aí alguns dias de descanso merecidos. Já ele está de volta aqui na filial. Estamos também recebendo aqui nesta manhã, com alegria, Diácono Iago, e a sua digníssima esposa, Paloma. Fica de pé, Iago. Iago está recém-casado, tudo é maravilhoso, né? Um mês de casado, só lua de mel. Tempo bom, hein? Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Iago? Iago é um garoto bom, veio da Kelso, saiu da Kelso agora, né, Iago? Abandonou a Kelso, garoto bom, né? Sempre serviu aquela igreja lá, né? Tanto ele como o irmão dele, Ivo, né, os garotos lá, bons que serviram naquela igreja lá. E hoje está aí casado direitinho, esse é o caminho aí. Né, que esse é o propósito de Deus para a vida daqueles que servem, fazer a coisa certa. Né, tanto o Iago, seus irmãos, sua família, é uma família de paz, uma família que serve a Deus, família honesta, né, que serviu a Deus. E aí tem alguns que ainda servem lá, naquela filial, lá na Vila Kelso. E nessa manhã nós vamos aqui dividir as classes, os jovens ficam, adolescentes e crianças. Você que ainda deseja adquirir sua revista, ainda tem, tá? Ainda tem revista. Você pode pagar de 2 vezes, uma agora, outra na saída. Tá igual o Casas Bahia aqui, tá? Paga uma agora, na saída tu paga a outra. É R$ 8. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Eu vou chamar aqui o Diácono Iago, vai estar ministrando nesta manhã a aula aqui para nós. A parte da sua igreja, amém? Você está feliz de estar aqui nessa manhã? Amém, irmão? Amém.
Para mim é um motivo de muita alegria retornar a essa filial da qual me recebeu muito bem das outras vezes. Sou grato a Deus por esse convite. Eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a irmã Érica, o pastor Elmar, pelas portas abertas, mesmo na ausência do pastor Ronai. Gostaria de externar aqui a minha gratidão a ele por ter permitido a minha vinda até aqui. Amém? Está me acompanhando aqui nessa manhã, a minha digníssima esposa. Fica de pé para o pessoal te conhecer. Quarta-feira nós fizemos 1 mês de casado. Amém. Eu falo que eu orei muito, ela orou pouco. Amém, tem sido bênção. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. Eu creio que Deus fará muito mais por você. Amém? Peço que você abra comigo a sua lição. Lição número 7. Lucas, o Evangelho do Filho do Homem, é o tema da nossa lição. Se achou? O tema da nossa lição desse trimestre é os Evangelhos, uma história, 4 dimensões do que falam os Evangelhos. Os Evangelhos contam a mesma história, só que de vista e perspectivas diferentes. Mateus escreveu de uma forma, o que Marcos também escreveu, o que o Lucas também escreveu, e o que João também escreveu. São a mesma história. Os Evangelhos vão contar sobre a vida de Jesus, sobre o seu ministério, sobre a sua morte. Alguns vão falar da sua ascensão, apenas Lucas vai falar da ida de Jesus aos céus, Marcos vai falar sobre coisas que Mateus não falou, e assim os 4 vão se completando. Amém? Essa lição é uma lição comentada pelo pastor Renan de Mello, pastor da nossa igreja, tem sido bênção aprender. Amém? Os Evangelhos, uma história, 4 dimensões, lição 7, Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Nós paramos para ver, Lucas, ele não teve um encontro físico com Jesus. Lucas, ele não foi um discípulo de Jesus. Lucas também não era judeu, Lucas era grego. E Lucas, ele não vai surgir na época de Jesus, mas vai surgir na época de Paulo. Paulo, ele vai fazer menção em 3 de suas cartas sobre Lucas. Em Colossenses, no capítulo 4, 14, Paulo, ele vai chamar Lucas de o médico amado. Em 2 Timóteo 4, 14, Paulo, ele vai dizer que apenas Lucas está com ele. No capítulo 4 de Timóteo, Paulo está preso em Roma. Ele vai declarar para Timóteo, vem depressa, porque eu já estou próximo da minha morte. Paulo, no versículo 7, ele vai declarar aquilo que você conhece muito bem. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, Paulo vai falar para Timóteo, alguns que estavam comigo foram embora, mas apenas Lucas está aqui comigo. Paulo também ele vai fazer menção de Lucas, em Filemão 1:24, dizendo que Lucas era um dos seus colaboradores. Então, Lucas ele esteve presente, fez parte do ministério de Paulo. Paulo vai fazer menção dele 3 vezes em suas cartas. O Evangelho de Lucas é o único evangelho que faz menção para uma outra pessoa. Lucas ele vai escrever para Teófilo e Atos também. Lucas ele é o único que tem uma sequência de livros na Bíblia. O Evangelho de Lucas e Atos, o único livro histórico do Novo Testamento. Ele foi escrito por Lucas. Amém? Se você quiser falar, levantar a mão, tirar alguma dúvida, você é participante dessa aula, amém? Mas é um de cada vez, irmão, isso, um de cada vez, com calma, isso, um de cada vez. Amém? Peço que você participe, não gosto de falar muito, peço que você participe, que você levante, você está aberto para tirar suas dúvidas, amém? Lucas, o Evangelho de Lucas, ele está... Quando nós vamos ler e vamos fazer um resumo sobre o Evangelho de Lucas, Lucas ele vai falar sobre 3 temas no seu Evangelho. O primeiro, sobre a origem e a família de Jesus. Mateus ele vai escrever sobre a vinda do Espírito Santo sobre Maria, mas Mateus ele não vai falar sobre o anjo falando com Maria. Mateus ele vai escrever apenas o anjo falando com José em sonho. Lucas ele já vai focar nessa aparição do anjo Gabriel a Maria. Amém? Então, Lucas, ele vai falar sobre a família e as origens de Jesus também.
Quando nós vamos ler o capítulo 1 de Lucas, Lucas ele começa a falar sobre Maria Isabel e Zacarias. O texto vai falar que a esposa de Zacarias, ela era estéril. Repita comigo, estéril. Amém, para você participar. A esposa de Zacarias era estéril, os dois eram descendentes os dois eram sacerdotes no templo. E o texto vai falar que um dia, Zacarias ele foi sorteado para entrar no Santo dos Santos. O templo, você sabe que era dividido em três, o pátio, o lugar santo e o Santo dos Santos. E naquela época, o sacerdote, para poder ter acesso ao Santo dos Santos, se era feito um sorteio. Então, em Lucas capítulo 1, o nome de Zacarias foi sorteado. Zacarias ele vai no Santo dos Santos. O anjo do Senhor aparece a Zacarias. E o texto vai falar que ele aparece a Zacarias e fala, olha só, a sua mulher vai ter um filho. E esse garoto irá guiar o povo para a luz. Zacarias, já de idade, vai se perguntar, como que isso acontecerá? Pois eu já sou de idade. E o texto vai falar que o anjo fala, quando, durante a gestação da sua esposa, você ficará mudo e você não falará mais nada. Então ele fica mudo. Mais para frente, quando João Batista vai nascer, Zacarias ele volta a falar e tem a sua fala. O texto continua dizendo que o anjo... Pode passar, por favor. Aí nós vamos dar introdução ao texto bíblico básico, que está lá em Lucas 1, 26. O texto vai falar que Maria, ela é visitada pelo anjo, o anjo fala que ela dará à luz a um menino que se chamará Jesus. O texto vai falar que ela vai até a casa de Maria e Isabel. Quando ela chega lá, o menino que está na barriga, ele começa a se mover. Quando Maria sauda Maria Isabel, ela é cheia do Espírito Santo, porque é normal, aonde Jesus está, nós sermos cheios do seu Espírito. Hoje pela manhã você saiu da sua casa e nesse momento você está sendo cheio pelo Espírito Santo de Deus, porque onde Jesus está, coisas diferentes acontecem. Maria chega lá e ela vai fazer duas declarações, no versículo 46 e 47. Maria ela vai declarar que ela está feliz porque Deus fez isso com ela. E Maria vai declarar que ela está feliz e grata por ter um Salvador. Maria vai reconhecer, eu preciso de um Salvador. Se Maria reconhece que ela precisa de um Salvador, é porque Maria não salva. Amém? Maria vai declarar, eu preciso de um Salvador. Se eu preciso de um Salvador, é porque eu não salvo. Então, Maria vai fazer essa declaração. Agora, Lucas, no capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Lucas ele vai falar sobre a origem de Jesus, a família de Jesus. O Evangelho de Lucas é o único evangelho que faz menção à infância de Jesus. Nenhum dos outros evangelistas fizeram menção sobre a infância. Lucas, no capítulo 2, ele vai falar que Jesus estava ao templo, com 12 anos, discutindo com os doutores da lei. Mas entenda que o ministério de Jesus, ele não começa em Lucas no capítulo 12. Perdão, no capítulo 2. Jesus, com 12 anos, ele aparece, mas o seu ministério só vai ser iniciado aos 30 anos. Ou seja, existe um tempo de 18 anos de preparo, de anonimato, onde Jesus não aparece mais. Então, Lucas ele é o único a mencionar a infância de Jesus. Lucas ele também vai falar da genealogia de Jesus. Mateus também fala, mas Mateus ele fala a partir de Abraão, fazendo menção da genealogia de Davi, como Cristo, herdeiro da promessa de Davi. Já Lucas vai fazer menção da genealogia de Jesus. Irmão, você tem que ler a genealogia, sabia? Se você pula, vamos começar ali. Por quê? Olha um detalhe importante. Mateus ele vai fazer menção a partir de Abraão, apenas da promessa dos judeus. Já Lucas vai fazer menção até Adão. Lucas ele começa a retroceder a genealogia de Jesus até Adão. Como? Dizendo que Jesus faz parte de toda a humanidade, que o Deus Criador desceu na terra e se entrelaçou com a humanidade. Então, Jesus não faz só parte, nós não somos só herdeiros daquilo que Davi pertence, mas nós somos parte de Cristo na genealogia da humanidade. Amém? Lucas ele também vai falar sobre o Cristo que veio para salvar, o Cristo que veio para libertar. O textuário da nossa lição, ele vai falar que o Filho do Homem veio para salvar aquele que havia se perdido. Durante o Evangelho de Lucas, você vai ver uma preocupação em Lucas em citar não só o povo judeu, mas todos aqueles que se crerem nele serão salvos.
Lucas ele vai enfatizar, mas por quê? Lucas ele não é judeu. Então, como gentil, ele vai ter uma perspectiva do livro de Lucas diferente. Então, Lucas ele vai se incluir. Ele não vai falar só sobre as promessas do povo judeu, mas vai falar de todo mundo, que o Filho do Homem veio para salvar aquele que havia se perdido. Um exemplo, apenas em Lucas, no capítulo 15, tem a parábola do homem que tinha 100 ovelhas, perdendo uma, foi atrás da que se perdeu. De uma mulher que tinha 10 moedas, perdendo uma, ela varre a casa e não para até que ache a moeda que havia se perdido. E um menino, que mais novo, pediu a herança ao pai, e se perdeu e voltou. Então, Lucas tem essa preocupação em falar que o pai está de braços abertos, para aquele que se perde, retornar. Lucas vai falar um menino mais novo, irmão de dois filhos, chegou até o pai e falou, olha só, me dá a parte da herança, a parte que me pertence. Ele queria o seu testamento, assim como nós temos direito ao testamento de Cristo. Você já parou para pensar por que na Bíblia tem um Novo e um Antigo Testamento? Porque testamento é algo que a gente recebe quando alguém morre. Então, nós somos participantes disso aqui. Tudo que está aqui nesse testamento faz parte para mim e para você. E Lucas ele também vai falar sobre os grupos sociais que eram discriminados na época. Você vai ver Jesus curando leprosos, você vai ver Jesus curando pessoas que a sociedade excluía. Jesus cura até a sogra de Pedro, pastor Mar. Meu Deus. Amém, irmão. Brincadeira, sogra... sogra é benção, tá? Tô brincando. Mas ele cura pessoas, Jesus ele se aproxima de grupos que eram excluídos pela sociedade da época. Lucas capítulo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com um varão cujo nome era José. Quando a gente vai ler desposada, esse termo desposada é do grego antigo, que Maria e José eles tinham um pacto, eles tinham um compromisso de que eles não poderiam se arrepender disso. Eles eram desposados, significava que ela era comprometida com José, e esse comprometimento ele não poderia ter arrependimento. Maria era de José, José era de Maria para sempre. E o texto vai falar lá em Deuteronômio, se algum desses descumprir essa lei, se Maria adulterar, ou se o homem que seduziu Maria tivesse feito isso, o texto vai falar que eles deveriam ser apedrejados. Então, Maria era comprometida com José. O texto vai falar que José ele era da casa de Davi. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos. Alguém abre Romanos, capítulo 1, versículo 3 e 4. Em Mateus, capítulo 1, 20. E em Lucas 1, 30, 33. Romanos, capítulo 1, versículo 3 e 4. Mateus, capítulo 1, versículo 20. E Lucas, capítulo 1, versículo 30 ao 33. Só um instante, irmão. E o texto vai falar que José, ele era da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Ser da casa de Davi era algo importante, como Jesus, participante da obra que Davi era. Então, Jesus, ele era filho de Deus, amém? Mas quando Jesus se fez homem, ele passou a participar da promessa e da herança de Davi. Então, quem achou Romanos pode ler. Agora alguém em Mateus 1, 20. Alguém em Lucas 1, 30 ao 33.
Amém. Então ele vai falar que o seu reino não terá fim. Deus vai prometer a Davi que o seu reinado também não teria fim. Então, a importância de Davi. Davi, ele é filho de Deus, mas quando ele se tornou homem, ele passou também, Jesus é filho de Deus, e quando ele se tornou homem, ele passou a participar da herança de Davi. Amém? E ser filho de Davi é uma importância porque Jesus era o Messias. Então, os judeus, eles tinham 3 coisas que eles iriam reconhecer quando esse homem aparecesse. A primeira coisa, judeu. Deus prometeu a Abraão que através da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A primeira coisa, Deus falou, através da sua vida, Abraão, através da sua vida, lá em Gênesis capítulo 12, todas as famílias da terra serão abençoadas. E Jesus não morreu só pelos judeus, mas morreu por mim, morreu por você, a minha família é abençoada, a sua família é abençoada, todos nós somos abençoados. Através de Abraão, através da sua descendência, através de Jesus. Outra coisa, que ele seria judeu e da tribo de Judá. Jacó, em Gênesis 49, no versículo 10, ele vai profetizar que a casa de Judá, ela seria maior em Israel. Jesus, ele nasce, Jesus, ele é de Judá. Então, eles já vão reconhecer que Jesus é judeu, que Jesus é da casa de Judá, e a outra característica é da família de Davi. Deus prometeu a Davi que a sua família, ela reinaria para todo sempre. E Cristo, ele reinou, reina e reinará para todo o sempre. Amém? Versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada. Quantos aqui já ouviram a expressão Ave Maria? Levanta a mão. Eu sou lá do Ceará, irmão. Minha família é toda do Ceará. Eu vim aqui para o Rio, eu tinha 2 anos, nunca mais voltei lá. Mas eu tenho uma tia que ela é muito engraçada, que ela fala, tudo que acontece, ela fala Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. A panela cai no chão, derrama água no chão, Ave Maria. As coisas de ruim acontecem, Ave Maria. Mas essa expressão Ave Maria, ela vem do latim. Algumas versões da Bíblia que foram traduzidas do latim conservaram esse nome, salve agraciada, ou seja feliz ave. Então, Ave Maria significa exatamente o que está aqui. O anjo onde ela estava disse, salve agraciada. Amém? Só para você saber o que é. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Pode passar. Não, pode passar. O nosso textuário, eu já falei, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Se nós pudermos resumir o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele vai falar sobre isso, sobre um Deus que se fez homem, um Deus que veio da terra, um Deus que deixou a sua glória, se fez homem para perdoar os nossos pecados. Pode passar. Os objetivos da nossa lição. Ao término do estudo bíblico, o aluno deverá entender que a humanidade de Jesus é prova de seu infinito amor por nós, pois ele fez-se homem para salvar os homens. Então, quando nós paramos para entender isso, paramos para pensar num Deus que abriu o mar, num Deus que derrubou as muralhas, por um Deus que criou o mundo, por um Deus que é todo-poderoso, por um Deus que tem todo o poder, por um Deus que a Bíblia vai falar que ele é o alfa e o ômega, por um Deus que vai falar que ele mede os oceanos com a concha das suas mãos, esse Deus todo-poderoso, ele desce na terra, se faz homem, sofre do que eu sofro, do que você sofre, teve todas as dores que você tem, que eu tenho, passou por tudo, teve tentações, um Deus que deixou a sua glória, se fez homem. Se você for ver nas outras culturas que nós temos no mundo, sobre os índios, sobre os gregos, nenhum Deus se compara ao humano. É vergonha. O conceito grego, então, que Lucas constantemente vê, eu imagino o Lucas ficando assustado, porque como que um Deus todo-poderoso se torna um mortal, se permite ser ferido? Então, o fato de Jesus ter se tornado homem foi por amor a mim, por amor a você. Crer que Jesus conhece nossas dificuldades e lutas humanas. Animar-se na certeza de que com Cristo é possível vencer as adversidades da vida. Pode passar. O objetivo do Evangelho de Lucas era apresentar Jesus como homem perfeito e destacar a universalidade da salvação. O Lucas é considerado o mais completo dos evangelhos, pois traz informações importantes tais como, pode passar, sua infância, nenhum dos outros evangelhos vai falar sobre a infância de Jesus, seu ministério, Lucas ele vai falar, os outros também falam, mas Lucas ele vai falar sobre coisas que os outros também não contam. Lucas,
ele tem um terço, no Evangelho de Lucas tem um terço do que nos outros evangelhos não tem. Vai falar sobre a sua morte, em Lucas 22 ao 23, sua ressurreição. E o Lucas também é o único evangelho que fala sobre a ascensão de Cristo. O Lucas é o único evangelho que relata como Jesus foi aos céus. E em Atos, no capítulo 1, Lucas continua falando sobre isso. Vou pedir que você abra, por favor, a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1, no versículo 5 a 11. Atos, do capítulo 1, do versículo 5 a 11. Amém. Então, Lucas ele vai relatar. O texto vai falar que Lucas, que Jesus, ele ressuscita. Jesus fica 40 dias após a sua ressurreição. Jesus fica durante 40 dias. Quantos dias, irmão? Quantos dias? 40 dias. Jesus ressuscita, fica 40 dias aqui ensinando, pregando, ainda falando com os discípulos. E o texto vai falar que Jesus vai até o Monte das Oliveiras. E ele começa a ensinar. Jesus vai falar que vocês serão minhas testemunhas na Samaria, por toda a Judéia. Jesus ele começa a falar sobre coisas que eles deveriam fazer, e Jesus vai aos céus. O texto continua dizendo que 2 homens aparecem e encontram os discípulos olhando para o céu e falam: ei, por que vocês estão aí? O mesmo Jesus que foi, da mesma forma ele virá. Da mesma forma que ele foi, ele voltará. Da mesma forma que ele foi, ele voltará. Da mesma forma que ele foi, ele voltará. E essa é a minha esperança, é a tua esperança, é o que nós aguardamos. Só que no Monte das Oliveiras foi o lugar que Jesus teve mais dor, mais sofrimento. Por quê? No Monte das Oliveiras ele foi preso. No Monte das Oliveiras ele foi traído. No Monte das Oliveiras ele foi preso. No Monte das Oliveiras ele orou, pediu que os discípulos orassem com ele. Quando Jesus volta, os discípulos estavam dormindo. Então foi aonde Jesus passou um dos momentos mais difíceis da sua vida. E no Monte das Oliveiras, agora em Atos, capítulo 1, Jesus ele vai aos céus. Então o lugar de vergonha foi o lugar de honra. E eu não sei aonde você tem passado dificuldade, eu não sei aonde você tem enfrentado dificuldade, mas eu creio que nesse lugar de vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Jesus vai aos céus. Pode passar. Lucas teve uma perspectiva singular acerca do nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Nascimento, por exemplo. Mateus ele vai falar que o anjo fala com José. Lucas já vai citar o anjo falando com Maria. A genealogia, que eu já falei. A ressurreição de Jesus, sendo ele o único falar sobre a ascensão de Cristo. O Evangelho de Lucas é o único a ter uma sequência. O livro de Atos, muito do conteúdo dos capítulos de 9 a 19, aparece apenas em Lucas. No total, cerca de 1/3 deste livro é exclusivo. Por exemplo, quando nós vamos ler Mateus e Marcos, Jesus ele vai chegar para 2 discípulos e vai pedir que eles vão preparar a ceia. Mateus e Marcos não falam quem foi os discípulos. Então, se você só ler Mateus e Marcos, você não vai saber quem foi. Mas Lucas e João já falam. Pedro e João foram preparar o lugar, que seria a última ceia. Então é importante quando você for pregar ou fazer um estudo sobre os evangelhos, você não ler somente um evangelho, você lê os outros. Caraca, Iago, mas é muito difícil. Como é que eu vou ler os 4 evangelhos? Vou pregar sobre uma mensagem. Se você for ler abaixo das epígrafes, aqui em Marcos, por exemplo, 16, abaixo da epígrafe, está escrito bem pequenininho, que a ressurreição também está em Mateus 28, 1 a 10. Olha eu te ajudando aí. Depois você não sabia disso. Quando eu soube disso, irmão, eu fiquei, caramba, minha vida facilitou bastante. Lucas relatou 20 milagres de Jesus, dos quais 6 estão registrados apenas no seu evangelho. Das 23 parábolas que registrou,
18 também se encontram apenas em seu evangelho. Pode passar. Nas páginas desse evangelho fica patente o amor de Deus pelos perdidos. Jesus relacionou-se com pobres, publicanos e prostitutas, e por amá-los profundamente perdoou-lhes os pecados. Alguém abre, por favor, em Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Isso, 15, versículo 1 e 2. Irmã, você pode vir um pouquinho mais alto, por favor? Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Amém. Então, os fariseus, eles vão ver Jesus se misturando com publicanos, cobradores de impostos, com prostitutas, com homens de má fama. Eles vão olhar para Jesus e vão criticá-los. A versão King James, ela vai para algo mais profundo. Ela vai falar: este se mistura e saúda com pessoas incapacitadas e ainda partilha do pão com elas. Incapacitadas. A versão King James, ela vai chamar essas pessoas de incapacitadas. No mundo antigo, para os hebreus, você recebeu o convite, por exemplo, hoje, eu vou almoçar lá no Pastor Elmar, tem um churrasco lá para mim. Amém? Eu creio. Ninguém tira a minha fé. Amém? Você está comigo? Amém. No mundo antigo, você sentar à mesa com alguém significa que você aceita essa pessoa. Se você se sentar à mesa com alguém, você está dizendo: olha, eu te aceito. O texto vai falar que Jesus estava comendo com essas pessoas incapacitadas e que ninguém queria. Ou seja, Jesus estava dizendo para o pecador: eu te aceito. Jesus estava falando para as pessoas que estavam afastadas, que eram incapacitadas, que ninguém dava nada: ó, eu te aceito. Ninguém pode dar nada por você, irmão, mas Jesus, ó, ele te aceita. Eu não sei que foram as palavras que foram jogadas sobre você, mas tenha certeza, Jesus te aceita. E partilhar o pão é algo muito íntimo. O texto vai falar que Jesus, ele é o pão da vida, aquele que dá a vida, aquele que desceu do céu. Ou seja, Jesus vai falar lá em João, no capítulo 6, o seguinte: vocês não me procuram porque entenderam os sinais. Alguém vai falar o seguinte: olha só, nosso pai Moisés, no deserto, nos deu o pão de comer. Jesus vai falar: eles comeram o pão, mas tornaram a ter fome. Jesus vai falar: eu sou o pão da vida, aquele que dá vida, aquele que desceu do céu. Jesus está falando: aquilo que eles comeram e acabou, mas o que eu vou dar para vocês, isso durará para sempre. Pode passar. Como filho do homem, Jesus não é apenas o ser divino preexistente, ele é também a revelação da humildade. Deus tornou-se homem e habitou entre eles, para cumprir o propósito da salvação, plenamente divino e plenamente humano. Vou pedir que alguns abram aqui, por favor, a Bíblia. Alguns abram, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. 1 Crônicas 29, versículo 11. Jeremias 32, versículo 27. E Lucas 1, 37. Primeira Timóteo 1, 17, 1 Crônicas 29, 11, Jeremias 32, 27 e Lucas 1, 37. Pode ler. Amém. 1 Crônicas 29, 11. Jeremias 32, 27. Lucas 1, 37. Amém. Agora eu quero te perguntar o que esses versículos todos têm como característica. Esses versículos eles estão falando sobre algo. O quê? Isso, irmão, um de cada vez. Calma aí, irmão. Isso. Vai, um de cada vez, irmão. Isso. Nada é maravilhoso, nada para Deus.
que Ele é rei, que Ele é grande, que Ele tem todo o poder, que Ele é único. Agora, quando nós lemos lá em Filipenses 2, ele vai falar sobre esse Deus, rei, poderoso. Olha só o que Filipenses vai falar. No Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você entendeu? Esse Deus todo-poderoso, Rei, poderoso, tem todo o poder, maravilhoso, esse Deus, ele aniquilou-se, Jesus, se tornou em Jesus, aniquilou-se de si mesmo. Sabe o que é aniquilar-se de si mesmo? Jesus pegou tudo que ele achava que ele sabia, deixou de lado e se encheu da vontade de Deus. Aniquilou-se a si mesmo é isso, é se esvaziar de si, é se esvaziar do que eu acho, se humilhar. Isso, irmão, participa comigo. Se humilhar. Você sabia por que hoje a gente tem algumas confusões em ministérios? Porque o seu pastor tem uma visão? É justo você não concordar? É, irmão, é justo, ninguém concorda, mas a sua postura de servo deve realmente, eu não concordo com isso não, mas eu vou aniquilar-se do que eu me acho, vou vestir a camisa do meu pastor, vou seguir a visão do meu pastor e vou me tornar o bom servo. E Marcos, nós aprendemos isso. Marcos, ele vai falar com um bom servo, Jesus um bom servo. Jesus foi um bom servo, Jesus ele iniciou, continuou e finalizou a sua jornada. Que eu e você possamos ser assim, servos que comecem, que continuem, que terminem aquilo que começaram. Amém? Pode passar. Enquanto Mateus fez questão de recuar a genealogia de Jesus até Davi, comprovando assim sua linhagem, Lucas apresentou Jesus como filho do homem, recuando até a genealogia de Adão, o homem que deu origem a todos os povos e raças da terra. Lucas nos mostra que Jesus está diretamente ligado a toda a humanidade. Mateus pegou Jesus e ligou até Davi. Somente a Davi. A genealogia judaica, aos hebreus, a Abraão. Lucas já foi para algo mais distante. Lucas pega Jesus e liga até Adão, ou seja, Jesus está ligado comigo e com você. Amém? Você pode passar. Da semente da mulher, em Gênesis 3, 15, lê-se a anunciação germinal do Evangelho, ou seja, a primeira promessa ou primeira profecia relacionada à futura redenção do homem. Jesus ele vai aparecer pela primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Aonde? Quando Deus ele vai se reunir com a Trindade, Deus, o Pai e o Filho. Eles vão se reunir e vão falar, façamos para nós um homem segundo a nossa imagem e semelhança. Façamos. Então Deus está falando com quem? Com o Espírito e com o Filho. Então Jesus ele vai aparecer aqui pela primeira vez na Bíblia. Amém? Jesus vai aparecer pela segunda vez, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando o homem peca, quando o pecado entra no mundo, Deus ele vai falar para Eva, olha só, a sua descendência, a descendência de Satanás, elas serão inimigas. E da sua semente, da semente da mulher, nascerá um menino, nascerá um homem. Isaías ele vai falar, no Isaías capítulo 7, versículo 14, que eis que a virgem conceberá e dará à luz. Então, da semente da mulher, algo que vai nascer da mulher. E como que Jesus nasce? Através do Espírito Santo. O texto vai falar que o Espírito Santo cobre Maria e ela gera. Amém? Amém? Maria, ela estava no tempo de gerar? Sim ou não, irmão? Não. Maria ainda era noiva, pastor. Então, uma noiva poderia gerar? E ela tendo o pacto ainda com José? Não. Mas, para Deus, era o tempo de Maria gerar. E quando chega o tempo de Deus, irmão, independente se você está preparado ou não, quando chega o tempo de Deus, você vai gerar. Amém. Maria gera. Então, da semente da mulher, Jesus nasce. Só um instante para eu poder me achar aqui. 1.1, pode passar. Volta, irmão. Volta mais um, por favor. Pode voltar. Isso, da genealogia de Adão. Então, Jesus ele veio de
Adão. Então, Jesus ele vai ser mencionado como a semente da mulher. E toda a Bíblia, ela vai fazer menção ao mesmo tema. Qual o tema da Bíblia? Jesus. Todos os livros, eu trouxe um vídeo. Vai dar para passar? Toda a Bíblia ela está ligada. Todos os livros eles apontam para Jesus. Em Gênesis, ele vai falar como a semente da mulher, sobre a profecia de que um Cristo irá vir, de alguém virá vir nos livrará da mão de Satanás. Em Êxodo, ele vai falar que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Deus vai falar a Moisés, pega um cordeiro, não lhe quebre os ossos, pega o sangue dele e passe nas portas, porque eu, quando visitar o Egito, ninguém morrerá. Quando Jesus vai morrer, é a mesma coisa. O sangue de Cristo está sobre nós. Se não der, irmão, tudo bem. Amém. Então Jesus ele vai aparecer como em Gênesis a semente da mulher. E quando Jesus ele vem, morre e ressuscita, Jesus ele vai aparecer para uma pessoa. Quem é essa pessoa? A primeira pessoa que vê Jesus. A mulher, que mulher? Maria Madalena. Maria Madalena. E Jesus aparece para ela em forma de jardineiro. Jesus ali, o pecado ele entra no mundo através de uma mulher. Então eu vejo nos céus Deus pensando, então nada mais justo de que a redenção, que a volta de Cristo seja anunciado por uma mulher. Outra coisa, Jesus vai aparecer como um jardineiro. Por quê? O primeiro jardineiro caiu, pecou. Mas Cristo é o novo jardineiro, o homem perfeito. Jesus vai aparecer como jardineiro. Irmão, se não der... Amém. Foi? A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo,
o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode passar, por favor? Pode passar. Jesus, o homem cheio do Espírito Santo. Nada na história humana assemelha-se ao nascimento de Jesus. Ele não veio a este mundo como resultado de uma relação entre José e Maria. Muito ao contrário, o Espírito Santo operou sobrenaturalmente na concepção do Messias. Pode passar. Na gestação do Filho do Homem, o Espírito Santo estava presente. Maria, ao receber a notícia vinda de Gabriel, ela pergunta como se daria tal fato, sendo que ainda fosse a virgem. A resposta de Gabriel faz-nos compreender que a semente da mulher germinou pela ação exclusiva do Todo-Poderoso. Amém? Não vou focar muito nesses temas, não, porque eu já falei. 2.2 no batismo, pode passar? Lucas, ele é o único evangelista a falar que ele viu uma forma corpórea de uma pomba. Os outros evangelhos, eles vão falar, Mateus, Marcos e João, eles vão falar que, eis que Jesus ele sai das águas e o Espírito Santo, como pomba, pousa sobre Jesus. Mas Lucas, ele vai falar que em forma corpórea, uma pomba desce até Jesus, e os céus se abrem, e Deus vai falar, este é meu filho, a quem eu me comprazo, a quem eu me alegro, a quem eu tenho alegria, a quem me alegra. Deus vai falar isso. Só que no Antigo Testamento, quando Noé, ele vai abrir a arca, ele pega uma pomba, pega essa pomba e pede que ela busque alguma planta. Porque se tivesse planta, a água teria secado. Então Noé, ao soltar aquela pomba, ele estava dizendo, vai vir um novo tempo. Virá um novo tempo. A pomba desce sobre Jesus dizendo, vai vir um novo tempo. E aqui no batismo, Jesus ele já começa a se preparar para a sua crucificação. Por quê? João Batista ele era sacerdote, amém? Descendente de sacerdote. Partia da linhagem, poderia ser sacerdote. Não exerceu esse ministério, mas poderia. Amém? E antes do sacerdote oferecer o cordeiro no holocausto, no altar, o que ele fazia? Ele lavava com água o cordeiro, antes de ser sacrificado. Então, aqui já há uma mensagem dizendo que um cordeiro está se preparando para morrer por mim e por você. Pode passar. O Salvador não foi apenas conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ele também estava cheio do Espírito Santo quando voltou do seu batismo. Então, quando Jesus ele sai das águas, ele é cheio do Espírito Santo, amém? Amém, irmão? Então, Jesus é cheio do Espírito Santo. O texto vai falar que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele é conduzido ao... Aí você vai, eu vou parar de vir orar. Pastor, uma consagração não veio mais não. Ou seja, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto. Porque deserto não é o lugar de você morrer, é o lugar de você crescer. Ninguém morre no deserto, todo mundo cresce. E o texto vai falar que Jesus, quando sai do deserto e vai para Galileia, ele está cheio do Espírito Santo. Então, o segredo do deserto não é entrar cheio, é sair cheio. Jesus entra cheio e sai cheio. Então, eu não sei o que você está passando em casa, mas eu creio que você vai sair cheio. Por quê? Jesus foi para o deserto, e o texto vai falar que ele é tentado, e ele sai cheio. Ou seja, alguma coisa aconteceu no deserto. E na Bíblia, algumas pessoas que passaram por um deserto também saíram diferente. Um povo sai do Egito, um povo escravo, há 300, 400 anos, eles sendo escravos. Deus vai falar, eu tenho uma terra para vocês que manda leite e mel. Eu tenho algo melhor para vocês, mas antes, vocês vão ter que passar por um deserto. Então, para coisas melhores, para coisas superiores virem, você tem que passar por um deserto. Olha só o que Jó vai falar. O texto vai falar que Jó tinha 10 filhos, uma mulher, muitas propriedades. Jó passa por um problemão. Quando isso tudo acontece, Deus fala, restitui tudo em dobro. Olha o que Jó vai falar antes, eu te conhecia só por... Hoje eu vejo. Mudou? Mudou. Aconteceu alguma coisa diferente? Aconteceu. Eu creio que será assim na sua vida, na vida da sua família. Isso que está acontecendo com você não é para te matar.
Isso que está acontecendo na sua casa não é para te matar, não é para te parar, é para que coisas novas, um novo tempo se inicie na sua vida. Meu churrasco, pastor. Amém. Olha José, o problemão que passa. José ele é vendido pelos irmãos e termina como governador. Pode passar. A missão messiânica de Cristo abrangeu não somente sua natureza humana, mas também sua participação. O mestre aceitava convites para jantares e festas e dessas ocasiões extraía oportunidades para pregar o evangelho, como fez na casa de um fariseu, Lucas 7, 36 ao 50. Jesus, o texto vai falar que Jesus vai até a casa de um homem chamado Simão, fariseu. O texto vai falar que quando Jesus ele chega lá, uma mulher prostituta, ela vai até os pés de Jesus e ela começa a lavar os pés de Jesus. Como? Com as lágrimas. Você vai falar que aquela mulher, ela começa a chorar, ela molha os pés de Jesus e com os cabelos, ela seca os pés de Jesus. E o texto continua dizendo que ela pega um bálsamo, um perfume muito caro na época. Um trabalhador romano trabalhava um dia para ganhar 1 denário. Aquela mulher pegou 300 denários, que era o preço daquele perfume. Ela pegou 300 denários e derramou sobre os pés de Jesus. E o texto... Oi? Quase 1 ano de trabalho, irmão. Quase 1 ano de trabalho. Ela pegou e jogou nos pés de Jesus. E o texto vai falar que ela começa a beijar os pés. Simão, o fariseu, vai olhar aquilo e vai falar, e vai pensar com ele mesmo, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Jesus vai perguntar para ele, vai falar, Simão, um homem, um senhor, que tem 2 escravos. Esses 2 escravos devem ele, um deve 500 denários, o outro deve 50 denários. O homem, vendo que eles não têm como pagar, perdoou a dívida. A quem o Senhor ama mais? Simão vai falar, ele ama mais aquele que a dívida era maior. Jesus vai falar, quanto maior a dívida, maior o amor. Porque quanto menor o pecado, menor é o amor. Jesus vai falar isso. E o texto vai falar que, ele vai falar, olha só, Simão, eu cheguei aqui, você não molhou os meus pés, você não ungiu a minha cabeça, você não me deu um beijo. Porque isso era um costume, quando alguém chegava na casa, tinha que fazer. E Jesus vai falar, mas essa mulher está lavando os meus pés, está me ungindo, não para de me beijar, desde a hora que eu cheguei. Jesus vira para aquela mulher, perdoados estão os teus pecados. Jesus usou uma ocasião para ir até a casa de Simão e perdoar os pecados daquela mulher. E às vezes nós olhamos pessoas que seguem uma vida totalmente diferente da nossa, pessoas que seguem culturas diferentes, nós acabamos esquecendo. Ah, o cara ouve um funk, eu vou ignorar. Ah, esse garoto já está perdido. Esse garoto não aguento mais. Eu falo para ele sair dessa vida, não sai. Lavei as mãos. Mas entenda que um Cristo insistiu em mim, insiste em você. Que nós possamos usar estratégias para ganhar pessoas. O texto vai falar que Jesus ele vai até a casa de Zaqueu. Se você for pensar direito, Jesus não deveria ir à casa de Zaqueu, mas ele vai. Ele fala, Zaqueu, hoje mesmo me convém ir na tua casa. Jesus poderia ir a outro qualquer lugar, mas Jesus vai na casa de Zaqueu. O Paulo, ele vai nos mostrar em 1 Coríntios a importância que uma alma tem. Paulo vai falar, me fiz de judeus para salvar os judeus. Me fiz de fraco para ganhar os fracos. Paulo ele vai falar que as pessoas correm por uma coroa que perece. Paulo ele vai olhar os corredores romanos e quando alguém ganhava, eles ganhavam uma coroa de folhas. Então Paulo vai olhar aquela coroa e vai pensar o seguinte, eles correm por algo que vai perecer, por algo que vai acabar. Mas no versículo 25 de 1 Coríntios, no capítulo 9, ele vai falar, mas eu corro por uma coroa incorruptível. Paulo vai falar, eu corro por algo que durará para sempre. Eu estou aqui ganhando pessoas, me fazendo de fraco, me fazendo de judeu, me fazendo de maluco, para ganhar algo que durará para sempre. Pode passar, para a gente encerrar. Jesus viveu em sociedade e foi exemplo de bom cidadão. Ele não isentou o povo de seus compromissos. Ao ser indagado sobre os impostos cobrados pelo Império Romano, o homem perfeito deixou claro que devemos cumprir nossas obrigações para com ambos os reinos, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então os fariseus eles estavam procurando alguma coisa para infamar Jesus, para acusar Jesus. Então alguém pega uma moeda, vai até Jesus e fala, é lícito pagar impostos a Roma?
Jesus ele vai pegar a moeda e vai falar: dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Jesus está falando, você faz parte de dois reinos. Um humano, você tem que cumprir tudo aqui. Você tem que respeitar as autoridades aqui. E você faz parte de um reino celestial. Lá em Romanos capítulo 13, ele vai falar que todas as autoridades foram instituídas por Deus. Que é isso, Thiago? Por Deus, todas. Todas as autoridades foram instituídas por Deus. Eu, quando casei no civil, casei diante de um juiz. Estava casando diante de Deus. Quando você vai a um tribunal, em uma audiência, você está casando diante de Deus. Jesus sabia que Deus tinha dado autoridade e poder a César. Então, como Jesus vai tirar essa autoridade? Se vocês vivem aqui, sigam as leis dos homens. Sigam, participem. César é o governante, então paguem a César o que é de César. E lá em Gálatas, pode passar. Não, ficou aqui no meu esboço. Diz que você abra a sua Bíblia. Em Gálatas 5, 22 a 26. Jesus vai falar: dê a César o que é de César, Deus o que é de Deus. De César era a moeda, mas em Gálatas 5 está falando quais são as moedas que nós, de um reino celestial, devemos ter. Gálatas 5, 22 ao 26. Então, essas são as moedas que devem reger a nossa vida: o amor, a paz, a temperança, a longanimidade, a paciência, a alegria. E sobre essas coisas não há lei, o fruto do Espírito. Amém? Pode passar. O Evangelho de Lucas, que está em consonância com todo o Novo Testamento, revela-nos que Jesus abrigava em si duas naturezas distintas, a humana e a divina. O plano de salvação da humanidade, engendrado pelo Criador, deveria ser realizado por intermédio de um Redentor, verdadeiramente humano. Em Filipenses 2, Paulo descortina a principal razão de Cristo vir a este mundo como homem. O Filho de Deus teve de tornar-se um filho do homem para que assim pudesse morrer. Como Deus, ele era imortal e indestrutível. Como homem, era mortal, ou seja, poderia entregar a sua vida. Ninguém tirou a vida de Jesus. Quando nós vamos ler a sua crucificação, ninguém tira a sua vida. A minha vida eu a dou. Jesus se entregou, Jesus deu. Quando Jesus foi crucificado, o normal seria que depois de 40 minutos, 50 minutos, no máximo 1 hora, Jesus já deveria ter havido morrido. Jesus fica 6 horas aqui crucificado, sentindo dor. E no finalzinho ele fala: a minha vida eu entrego. Ninguém tirou a vida de Cristo, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele deu por mim e por você. Você já parou para pensar que Deus, ele se fez homem apenas para dar a vida dele por mim e por você? Se você pudesse dar glória a Deus. Um Deus homem. Amém? A fim de pagar o preço do pecado humano e a fim de os pecadores poderem ser perdoados. O primogênito e unigênito da criação precisaria ser um homem real. Pode passar. Acabou, né? Amém. Amém. Nossa. Amém. Que você possa sair daqui abençoado. Que você possa sair com essa mensagem no seu coração. Que você possa entender que um Deus todo-poderoso se fez homem, morreu numa cruz por mim e por você. Que você possa entender que daqui a pouco esse Cristo voltará. Toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, tudo que você vive aqui de dificuldade, Ele enxugará toda lágrima. Amém? Que eu só possa te abençoar, agradecer a minha oportunidade, no nome de Jesus. Graças a Deus. Bênção. Você foi abençoado nesta manhã? Graças a Deus por estarmos aqui nesta manhã, né, aprendendo mais de Deus. O Iago falou que Jesus curou a sogra de Pedro, né?
Dizem que Pedro negou Jesus 3 vezes porque ele curou sua sogra. Dizem que Pedro ficou revoltado, né, porque Jesus curou sua sogra. Ele disse, tá bom, negou ele 3 vezes. Graças a Deus, sogra é bênção, né, irmão? Sogra só é o problema quando sai do lugar dela. Sogra é bênção, né? Bênção de Deus. O problema da sogra é quando ela sai do lugar dela, ela sai do lugar de sogra. Aí vira um problema. Mas quando ela é sogra, é maravilha. O problema é quando ela quer sair do lugar de sogra e quer se meter onde não é chamado. Aí sim é o problema. Mas enquanto ela é apenas sogra, é bênção, né? Tinha até um tempo atrás, tinha um curso lá na sede, colocando a sogra no seu devido lugar. Oh, interessante esse curso. Interessante esse curso aí, colocando a sogra no seu devido lugar. Então, a sogra tem que saber qual é o seu lugar, né? Vamos ficar de pé, queridos. Brincadeira à parte, vamos também orar pelo pastor Rogério, que está internado, né? Vamos orar aí por ele, Deus possa aí restabelecer a sua saúde. Você possa também em paz para a sua casa, ter um bom almoço aí. Vamos voltar logo mais para adorar ao Senhor às 18h30. Senhor, queremos te agradecer por estarmos aqui nesta manhã, Deus. Quero te pedir aqui, Senhor, pela vida do pastor Rogério, que está internado. Queremos pedir a tua bênção, a tua cura sobre a vida dele. Tu és o Jeová Rafá, o Senhor que cura. E queremos aqui concordar com a igreja, Senhor, a cura sobre o teu servo. Que seja repreendido este mal, que seja repreendida esta enfermidade do seu corpo. Que ele volte às suas atividades normais, que ele volte a fazer o seu trabalho, que ele volte, Deus, a te servir, que ele volte, Deus, a estar servindo a igreja. Senhor, nós queremos repreender este mal, Deus, do seu corpo, da sua vida, concordando com a cura sobre ele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, queremos também, Deus, te pedir aí um bom retorno, um bom almoço, que cada um possa aí ter o seu almoço em paz, em família, paz na sua casa, paz com seus filhos, paz com a sua esposa, esposo. Deus, que a paz possa estar na sua casa. Deus, que possa sentar à mesa e ter a comunhão, Deus. Nós queremos te agradecer por esse momento aqui nesta manhã, por aprender algo da tua palavra. Obrigado, Senhor. O Senhor é um Deus que tem cuidado de nós, tem nos instruído, e nós te agradecemos, Deus, nesta manhã. Que o Senhor possa nos levar na tua santa e gloriosa paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre sua vida hoje. E todo aquele que foi abençoado e vai morar no céu, diga: vai em paz, Deus abençoe.